Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Dr. Marcos Jacome. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional visita o estado. O cenário político está no ar. O presidente do CREMERNE, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, Dr. Marcos Jacome, é quem está aqui no estúdio com a gente, vai conversar conosco no programa de hoje. Você pode participar, a gente tem muitas questões políticas também para conversar relacionadas à atuação da medicina em todo o país e aqui no Rio Grande do Norte. Você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou trazer qualquer outro assunto que envolva política através do nosso Twitter, do nosso WhatsApp ou... Peraí, vamos lá, do Twitter, do Instagram ou do WhatsApp 88028979. Interaja com a gente no programa de hoje, que tem notícia sobre visita, mais uma visita. Ontem a gente falou sobre visita do ministro Camilo Santana, da Educação. Hoje teve o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional visitando o Rio Grande do Norte. Foi ali em Oiticica, aquela viagem básica até que aquele complexo seja finalmente finalizado. Vamos trazer informações sobre isso também, sobre Câmara Municipal. Boa noite, Vonúvio Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo, para você que nos acompanha, nos assiste aqui em Mossoró e nas várias cidades onde possuem serviços da TCM. Vamos já de informação. Na sessão de hoje, o plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou projetos de lei do Executivo que haviam sido enviados na semana passada à Casa Legislativa. Um dos projetos do Executivo aprovado pela Câmara Municipal na sessão desta terça-feira faz alterações nos cargos da carreira de auditor fiscal do município. Isso vai permitir a abertura dos cargos para o concurso público. É um plano muito importante que ele visa organizar e estruturar essas carreiras. Então, o prefeito Alisson estimula essa área, né, do município e também a criação de concurso público para essa área que tem de suma importância. Além das alterações na carreira de auditor fiscal, os vereadores aprovam também a doação de 4 terrenos pela Prefeitura de Mossoró. Um para uma instituição filantrópica e outros 3 para empresas no Distrito Industrial. Uma empresa de persianas, uma empresa de construções e uma empresa de embalagens. São 3 doações de terrenos, né? São, na verdade, 2 para indústrias e uma para uma instituição sem fins lucrativos. O que há hoje é uma grande parte de indústrias querendo vir se instalar em nossa cidade e essas 2 específicas já estão certas sim para virem se instalar na nossa cidade e gerar emprego para a nossa população. Para a oposição, os projetos são positivos para Mossoró e devem ser aprovados. O que vier para chegar a desenvolver a nossa cidade com mais emprego, né, empresas que possam chegar a gerar emprego e renda para a cidade, a gente é a favor. Então, hoje, a nossa orientação para toda a bancada de oposição é votar a favor dos projetos que tragam benefício para a população, né? A gente não faz uma oposição irresponsável de ser contra, né, a todos os projetos, a gente é contra o que vem a prejudicar a população. Então, o que é bom para a população, a gente vai sempre aprovar e orientar os colegas a aprovarem. Pois é, tá aí a oposição aprovando, não teve nenhum problema. Hoje a sessão ordinária na Câmara Municipal de Mossoró em relação a esses projetos do Executivo foi tranquila. A oposição realmente reconheceu que doações de terrenos para empresas, tem muitas empresas sendo instaladas aqui em Mossoró, um ponto muito positivo realmente, e há que ser reconhecido este ponto. Vonúvio, por outro lado, ali na Câmara de Mossoró, foram recusados requerimentos de pedidos de informações por parte da bancada governista. O vereador Tony Fernandes, como a gente conversou ontem no programa Cenário Político, fez finalmente o requerimento solicitando informações sobre a execução de projetos com recursos do Finisa, que foi negado pela bancada governista. O vereador Omar também pediu informações sobre a pavimentação das ruas do Conjunto Nova Mossoró, que também foi negado. Então, fica aí no ar. A pavimentação foi feita, não foi feita, foi aplicado recursos, quanto, para quais ruas em específico, não se sabe.
sobre a aprovação das doações dos terrenos, Carol. O secretário aqui de Desenvolvimento Econômico disse aqui no cenário político que mudou ali a forma como esses terrenos são doados, para garantir a segurança do município, deste investimento que é feito, né? Então, quando alguma empresa recebe um terreno deste, é para realmente gerar emprego, gerar aí oportunidades aqui para Mossoró. E quando isso não acontece, o terreno pode ser revertido como tem acontecido. Sobre essa questão de informações, pode até ser algo político ali na casa, né? Para não aprovar alguma medida, alguma ação da oposição. E isso não é bom, né? Porque é informação, a atividade fim do vereador é fiscalizar o município e não sempre balançar a cabeça para o gestor de ocasião. Então, que o município negue essas informações oficialmente ali para os membros da bancada de oposição, mas divulgue essas informações para o povo, a população que quer saber. Não é só o vereador. O vereador está ali para intermediar a fala da população junto ao Legislativo. E agora a gente começa a nossa conversa com o Dr. Marcos Jacome, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, que teve chapa reconduzida ali na eleição que aconteceu e nova diretoria vai ser escolhida posteriormente. A escolha da direção é posterior à eleição. Doutor Marcos, boa noite, muito obrigada pela presença. Como é que se dá essa escolha da nova diretoria? Boa noite. O Conselho de Medicina passou por esse processo eleitoral, então é eleito uma chapa com 40 candidatos. São 20 titulares e 20 suplentes. Na primeira sessão plenária é que haverá a escolha da presidência com a sua diretoria e terá a posse de imediato, 1º de outubro. E como foi o processo eleitoral? Foram duas chapas, né? A nossa chapa, que é a chapa da situação, e uma chapa de oposição bem diversificada, muita gente nova, inclusive o processo eleitoral aconteceu de forma muito interessante, mas que foi possível mostrar ao longo da campanha as nossas ações, as nossas entregas durante o período em que estivemos lá à frente do Conselho. E isso foi bem significativo porque a nossa proposta atingiu 77% do eleitorado, favoreceu a nossa chapa. Então foi uma vitória muito significativa, né? Aumenta muito a nossa responsabilidade e aí a gente apresenta a proposta de continuar avançando com as nossas ações, muitas inclusive judiciais, e que traz benefício para a população, além de ser um ambiente agradável e apropriado para o exercício da medicina. Essa proposta de continuar avançando, o que não foi feito ainda, mas que pode ser implementado a partir dessa nova diretoria? Na verdade, tem muitas ações em andamento, né? Em andamento. Por exemplo, a ação principal que nós tivemos, que já tem mais de 10 anos, né? Já passa aí por 3 mandatos. Ela já tem acréscimo na medicina potiguar de 190 leitos de UTI, mas não parou por aí. Essa ação continua, inclusive amanhã de manhã estarei aqui em Mossoró ainda e vou participar de mais uma audiência que vai tentar acrescentar mais 10 leitos de UTI neonatal para a região metropolitana de Natal. E esse processo todo envolve também a busca pelo pagamento de salários dos médicos. Apesar de ser uma atribuição mais voltada para o Sindicato dos Médicos, mas quando chegou ao Conselho uma solicitação, uma lista de médicos lá da assistência materna infantil de Natal, em que estavam sem receber salários desde fevereiro, então, assim, ficou insuportável para essa equipe continuar trabalhando sem essa perspectiva de receber o seu justo salário. Entramos com uma representação, né, que é uma representação pré-processual na Justiça Federal, e aí está tendo audiências sucessivas para que o município de Natal e o governo do estado, através da CESAP, promova esse pagamento desses atrasados, atualize a situação e eles possam voltar a trabalhar com normalidade. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.
Continuamos o cenário político de hoje. Estamos conversando com Marcos Jacome, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Participe com a gente do programa através das nossas redes sociais que estão aí na tela para você. Vamos falar de ministro. Após a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ontem, hoje a governadora Fátima Bezerra recebeu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Juntos, eles participaram da abertura do 15º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. O Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, o ENCOB, acontece no Centro de Convenções até a próxima sexta-feira. Esta é a primeira vez que o Estado cedia o evento. A abertura contou com a presença da governadora Fátima Bezerra e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, além do deputado Francisco do PT, representando a Frente Parlamentar das Águas, o governador da Paraíba, João Azevedo, o vice-governador Walter Alves, o secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Paulo Varela, além de deputados federais e estaduais. Na ocasião, foi assinado o Pacto pela Governança da Água. O pacto é um processo coordenado pela ANA em parceria com estados e Distrito Federal e objetiva fortalecer a relação entre a Agência Nacional das Águas e os entes federativos, por meio da cooperação para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação dos serviços de saneamento e da implementação da política de segurança de barragens. Este encontro ele é muito importante para a gente dar toda a partida em termos de retomada de toda essa agenda de água, de segurança hídrica, de boa governança, de boas escolhas para que a utilização da água, seja para o consumo humano, como também para a produção, seja prioridade sempre. Então, parabenizar o estado aqui do Rio Grande do Norte, que cedia esse evento, e estou aqui na companhia também do João Azevedo. A semana passada estava na Paraíba, e tanto o João Azevedo quanto a governadora Fátima são altamente comprometidos com essa agenda. Lideram, estimulam, engajam seus colaboradores, e aqui está o 25º Encontro de Bacias Hidrográficas do Brasil para demonstrar claramente esse compromisso. Primeiro, os governos do Nordeste são muito unidos. Criaram, além dos desafios, criaram também o consórcio de governadores do Nordeste brasileiro. Eles conseguem consensuar boas escolhas, são um grande exemplo para outras regiões do país, hoje sob a liderança do João Azevedo. E isso vai facilitando, juntamente com os comitês de bacia, com as secretarias de seguranças hídricas, com as pactuações que nós estamos fazendo via governo federal, a ANA, para a governança da água, e todo o compromisso do presidente Lula, que desde 1º de janeiro retomou fortemente os investimentos em infraestrutura hídrica para o país, mas sobretudo com uma ocorrência de mais de 95% aqui no Nordeste brasileiro. Pois é, já hoje a governadora e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional cumpriram a agenda na região Seridó. Pela manhã foram à barragem de Oiticica e se reuniram com moradores, lideranças e gestores municipais da região, na comunidade Nova Barra de Santana, em Jucurutu. O ministro e a governadora sobrevoaram, à tarde, a área da barragem Passagem das Traíras, outro reservatório com obras de recuperação em andamento, e do projeto Seridó, também na região do semiárido do Rio Grande do Norte. Obras do Complexo Oiticica estão entre as prioridades levadas pelo governo do estado e que estão contempladas no PAC 3. Quando estiver concluída, a barragem Oiticica será a terceira maior do Rio Grande do Norte. Atualmente, a obra da barragem está 93,27% concluída, de acordo com informações do governo do estado, Vonúvio. E segue aquela máxima: vamos esperar que saia do papel. Carol, gestão de águas é fundamental para o bem-estar da população. O Rio Grande do Norte, pelo que a gente tem observado, não falta água. A gente está vivendo momentos de cheias, de boas chuvas, está vivendo um bom período. Tempos passados a gente sofreu bastante com a estiagem, E o que falta realmente são políticas públicas para tentar, na época de chuva, atender a maior parte da população através do que a gente vê aí, com a barragem de Oiticica e outras tantas aqui pelo estado. A gente nota, Carol, que é uma coisa muito lenta, muito devagar. Tem a adutora
ali de Apodi para Mossoró, que vai beneficiar, além de Mossoró, todo o percurso, mas está parado, é algo que não anda. E o povo precisa de água, né? Mossoró cada vez mais. Então essa gestão ela precisa ser também acelerada, precisa dar atenção, mas não pode ficar adormecida. De um lado junta burocracia, na outra ponta falta de recursos, na outra ponta falta de articulação ou vontade política e fica uma maravilha para o Rio Grande do Norte. E não é só na área hídrica que a gente vê isso, né? Muita coisa. Vamos voltar nossa conversa com o Dr. Marcos Jacome, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. A gente falando aqui sobre política, decisões políticas, agenda e promessas políticas. Nova gestão federal, doutor Marcos, e aí já veio novas decisões também em relação à área médica, incluindo o programa Mais Médicos. Qual a opinião do senhor sobre o programa e as alterações? Nossa avaliação é que a falta de assistência médica nos locais mais distantes é um problema crônico e muito antigo. E essas soluções paliativas, que já foi tentado antes e voltando agora, não é algo que seja compatível com a necessidade. O programa Mais Médicos, da primeira versão, trouxe uma série de médicos estrangeiros para trabalhar aqui. Teve, inclusive, uma recomendação do Tribunal de Contas da União como inadequado. E agora volta com esse modelo novamente com uma novidade. Ao invés de se trazer médicos do exterior, como foi da outra vez, querem colocar médicos que estão aqui no Brasil, que foram formados no exterior, sem ter o revalida, ou seja, sem ter a oficialização do governo federal, da legislação brasileira, que a pessoa está habilitada para atender a população. Isso, para nós, é um erro enorme e pode gerar risco à população. Porque o Conselho fiscaliza a atividade profissional do médico, mas esse médico tem que estar habilitado e inscrito regularmente como a legislação manda. E não poderá, de forma alguma, atender a nossa população sem que tenha essa comprovação da sua capacidade técnica e ética para desenvolver essa atividade. A própria prova do Revalida também sofre críticas, né, por parte de alguns médicos. Precisa haver também mudanças ou, da forma como está, ela é suficiente? A maior parte das críticas é em relação à quantidade insuficiente de universidades públicas que estejam fazendo. Mas, na nossa avaliação, a prova realmente é bem aplicada, porque não é uma prova, apenas uma prova de responder. Tem que a pessoa comprovar o domínio do idioma, no caso de estrangeiros, e também a capacidade de entender e responder uma prova e, na prática, saber executar uma atividade médica com as técnicas adequadas. Não é uma prova simples, mas precisa ser feito, sim, para que a gente tenha essa condição de comprovar que esse médico pode atender de forma adequada a nossa população. E o que é pior, se não tivermos isso, a gente vai ter discriminação na atividade profissional do médico no Brasil. Ou seja, duas categorias de médico para atender diversas populações. A população que tem melhor condição, está em grandes centros urbanos, vai ser atendido por médicos regulamentados que têm uma capacidade comprovada, enquanto que a população mais necessitada, que está mais distante, vai ter um outro tipo de medicina. Isso é discriminatório e é criminoso e nós não concordamos com isso. Se levantou uma polêmica em relação ao Revalida, a questão da parte prática, que deveria ser executada, de acordo com essas pessoas que levantaram essa polêmica, em hospitais funcionando e com pacientes reais, e não uma simulação. O senhor concorda? Sim, e o pior de tudo é que muitas pessoas que estão tentando Revalida fizeram os cursos de medicina no exterior em péssimas condições. Então, por isso que não tem conteúdo adequado, em sua grande maioria, para passar numa prova. Então, é isso que está se questionando. Existe no Paraguai locais onde a pessoa faz o curso de medicina e é proibido de atuar no Paraguai, por causa da qualidade do ensino naquele local. Então, essas pessoas formam lá e vêm para o Brasil. Mas, para atuar aqui, pela nossa legislação em vigor, é necessário, é obrigatório que se faça uma prova para comprovar a sua capacidade profissional. Existe hoje também opiniões divergentes quanto ao Mais Médicos, quando destes médicos formados aqui no Brasil, eles não querem atuar em áreas distantes, não querem atuar nos interiores do país. E aí esses médicos que vêm de fora ou que são formados fora do país,
eles se sujeitam a ir para estas distâncias. Como resolver essa questão, doutor? Fazer o médico ir para um local mais distante, é necessário, primeiro, que se garanta uma estrutura nesse local mais distante, onde ele possa exercer a medicina com dignidade, ele possa ter recursos para que a sua prestação de serviço beneficie a população. Muitas vezes se faz um programa para uma pessoa ir atender longe e não dá a mínima condição de atendimento. Isso é péssimo. A remuneração tem que ser atrativa para que a pessoa se desloque para passar um tempo naquela localidade e que depois de um certo tempo ele tem uma progressão para um local maior. E o que é mais grave, recentemente chegaram denúncias que essa fase inicial do Mais Médico, além de estar provendo médicos para locais de maiores concentrações, como por exemplo na nossa capital, ainda está desqualificando o próprio nome do programa, que Mais Médicos significa adicionar, somar, acrescentar. E, na verdade, o que está acontecendo? Locais onde tem médicos já trabalhando no PSF, eles estão sendo demitidos e colocando mais médicos no lugar. Então, não está aumentando, não é mais médico, é substituindo 6 por meia dúzia. Isso não acrescenta para o benefício da população. E em centros urbanos maiores, que não é o foco principal desse programa. De que maneira o Conselho pode atuar junto ao o governo federal, junto ao governo estadual, levando essas sugestões, na verdade, essas necessidades da classe médica? Muitas vezes, quando se detecta situações de irregularidade, de inadequação, se faz uma comunicação direta, formalizada aos gestores. Quando isso não é, digamos assim, levado em consideração e esse benefício não é configurado para a população, se entra com ação civil na Justiça Federal. Ainda falando sobre a eleição, muito se falou também sobre a atuação do Conselho no interior do Estado. Como é que chega aí agora, né, esse conjunto de médicos para este novo mandato? Como é que serão as ações voltadas para o interior? Veja só, a ação da medicina, ela tem que ter continuidade e benefício em todo o estado, em todas as localidades, não é só em grandes centros. Então, assim, o nosso departamento de fiscalização roda todo o estado, fiscaliza e também, muitas vezes, sofre intermediação do Ministério Público, solicitando que se vá a um determinado local para avaliar uma situação que já está conflituosa naquela localidade. E os nossos relatórios de fiscalização, quando são confeccionados com a presença dos conselheiros no local, ele traz uma diretriz de onde pode haver aquela melhoria. Não é só relatar um problema. O problema tem que buscar a solução para que esse atendimento volte a ser adequado ou até atinja a necessidade de locais que não têm ainda o mínimo necessário. Então, essa atuação do Conselho, ela é dinâmica, ela é contínua. E a gente tenta, com essas ações, pressionar as gestões para que a nossa atividade profissional médica venha fazer o principal, que é trazer benefício a quem procura por essa assistência. Como é que o Conselho chega nos interiores do Rio Grande do Norte, nas cidades menores? Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, mas tem aquelas cidadezinhas com 15 mil habitantes, com 20 e poucos mil habitantes. O Conselho chega também nesses municípios? Sim, nós temos uma programação, a gente chama de ordinária, programação de visitas de amostragem em todas as regiões do estado. Muitas vezes, essa programação que é feita com antecedência, ela é interrompida pelas necessidades, as urgências, com as demandas que chegam através da Justiça ou do Ministério Público. A gente, às vezes, tem que interromper a programação habitual, a que está programada, para atender essas demandas da Justiça e do Ministério Público, que está cada vez mais frequente, ao ponto que grande parte das fiscalizações do ano passado foi para atender essas demandas e a gente volta sempre, quando pode, para as atividades ordinárias. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua nossa conversa aqui no Cenário Político. Continuamos o cenário político de hoje. O nosso convidado do dia é o Dr. Marcos Jacome. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina. A gente está conversando aqui sobre a atuação do Conselho, sobre a eleição que aconteceu, escolha de nova diretoria que vai ser no dia 1º de outubro, e falando também sobre outras questões, como mais médicos, o Revalida
E temos também ainda, vamos falar sobre maternidade em Almeida Castro, sobre parada de médicos no Rio Grande do Norte. Você pode mandar sua pergunta, interagir com a gente. Nossas redes sociais estão aí na tela para você. O queridinho de todos, o WhatsApp é o 98802-8979. Vonúvio está aqui indo. Olha, não teve uma vez no programa de hoje que eu falei desses contatos que eu não me enrolei. Viu, Vonúvio? Então tá aí, na tela, para você tirar a sua dúvida. Eu tenho até informação aqui, mas Vonúvio antes tem outra informação para você. Sim, está aberto o processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para cargos ligados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Mais informações a gente sabe agora com a presidente da comissão do processo seletivo simplificado, Suzaneide Ferreira, que é quem traz as informações. Quais os profissionais habilitados para quantas vagas? Bom, os profissionais habilitados são assistentes sociais, psicólogos, técnico de nível superior e técnico de nível médio 1, 2 e 3. Esse processo é para compor a equipe de trabalhadores do SUAS, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania SEMASC. E é um processo em que cada profissional que pleiteie, né, esse processo, ele terá que comprovar a sua formação, né, se é graduado, se é especialista, mestre ou doutor, como também terá que comprovar experiência na área da assistência social. O período de inscrição, então, já está aberto. Tá, o período de inscrição será de 22 a 28 de agosto de 2023. Então, será a entrega de documentação e requerimento de isenções, todos online no site da Prefeitura. Quer dizer que o candidato pode pleitear essas vagas tudo de forma online, não é preciso vir aqui até a secretaria? Não, é tudo online. Nós não vamos receber nenhum candidato aqui na secretaria. O site já está aberto, já temos mais de 9 inscrições. E aí, sim, ele terá todas as orientações, porque é autoexplicativo. Então, assim, entra no site, né, concursos, Prefeitura Municipal de Mossoró, e lá ele vai ter todo o passo a passo de como realmente fazer essa inscrição. E nós vamos tentar seguir à risca esse edital. Caso haja necessidade de alguma modificação, também será publicado. Mas até agora, no momento, a gente não identificou a necessidade de alterar o nosso edital. Obrigada, Suzaneide Ferreira. Tá aí, o prazo de validade do processo é simplificado, né, do processo seletivo simplificado, é de até 1 ano. É Manuela de Souza para o jornalismo TCM. Aí, processo seletivo para assistência social, e a Prefeitura de Mossoró já decretou que as respectivas pastas da Fazenda, Saúde e Educação, e se eu estiver esquecendo alguma, o Vonúvio vai me dizer, que a memória do Vonúvio é ótima, bem melhor que a minha, para que se defina o cronograma dos concursos públicos para estas áreas que eu citei. Então, tá aí, pessoal. Segundo semestre, Prefeitura de Mossoró prometendo editais, prometendo realização de concurso público para diversas áreas. Fiquem ligados, a gente divulgará aqui com certeza, assim que forem sendo transmitidas as novidades em relação a concurso público do município de Mossoró, a gente vai trazer para você, porque eu sei que é uma das grandes expectativas de você, nosso telespectador, que sempre fica ligado aí buscando uma oportunidade. A necessidade existe e vai ser realizado concursos públicos. Olha, a novidade aqui em relação à questão que a gente está conversando aqui, o exercício da medicina, questões da medicina aqui no nosso estado. Acabamos de receber aqui do SINMED-RN, Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, que o governo do estado e Prefeitura de Natal descumpriram acordo e médicos do pronto-socorro entram em greve. São os que prestam serviços ao governo e prefeitura através de cooperativas e empresas médicas que decidiram por unanimidade em assembleia realizada no Sindicato dos Médicos que a partir de amanhã entrarão em paralisação
e se dá pelo atraso de 5 meses no pagamento dos salários dos prestadores de serviço. Foi já realizada uma audiência de mediação junto à Justiça Federal no dia 9 de agosto, para que fosse apresentado um cronograma de pagamento por parte dos 2 entes. Não foi cumprido, o prazo era hoje, dado pela categoria. Então, as unidades de saúde que vão ter a operação padrão nos atendimentos a partir das 7 horas da manhã, de amanhã, que vão parar são o Hospital Santa Catarina, Hospital Maternidade Leide Moraes, Maternidade Araquém Irerê Pinto, o Hospital de Macaíba, o Hospital de São José de Mipibu, o Hospital Valfredo Gugel e as UPAs, ali da região metropolitana. Dr. Marcos Jacome, esta situação de tanto atraso nos pagamentos, o Conselho de Medicina atua de alguma forma? É lamentável constatar déficit na assistência, né? Essa paralisação prejudica demais a nossa população. Temos ali as 3 maiores maternidades de Natal, onde as mulheres grávidas que têm toda uma expectativa de ter a finalização da sua gravidez da melhor forma possível e vai se deparar nessas grandes maternidades sem poder dar assistência adequada, porque os médicos que ali trabalham, pediatras e obstetras e anestesistas, deveriam estar à disposição, mas por falta de pagamento de 5 meses de atraso, prejudicando toda essa condição. É lamentável nós constatarmos que ainda vivemos numa condição de não ter valorização, priorização da saúde da nossa população. É lamentável esse descaso com a medicina e principalmente com a população que precisa dessa assistência. Doutor, a gente começou o bloco falando sobre concurso público aqui para Mossoró em algumas áreas. E eu não tenho na minha memória a última vez que aconteceu o concurso público do estado do Rio Grande do Norte, né? E como é que o Conselho também pode agir diante da solicitação de concurso público do estado, de municípios? Como é que está? Porque hoje me parece que é mais fácil ter a contratação desses médicos através de cooperativas do que o próprio concurso. Infelizmente, né, existe uma demanda, inclusive, bem contundente do Sindicato dos Médicos, em parceria com o Conselho, com a Associação Médica. Nossas entidades são muito próximas. E aí há uma constatação de que há um déficit muito acentuado da quantidade de profissionais para suprir os principais serviços de saúde do nosso estado. E a terceirização, que passa também por uma precarização dessa assistência, é temerosa. Na verdade, ele soluciona parcialmente e momentaneamente algumas lacunas, mas idealmente seria que o Estado cumprisse com o seu papel de fomentar estrutura e ambiência em quantidade de RH suficiente para que a assistência seja a mais adequada possível. Isso é o que se busca, é o ideal. Infelizmente, não tem sido assim nos últimos tempos. Constatamos que a maioria dessas assistências de plantonistas em UPAs, em algumas maternidades, em algumas especialidades, então, é quase às custas de terceirização. Isso é perigoso. E aí eu me coloco na seguinte situação para a gente refletir. Quem de nós estaria indo trabalhar com satisfação e com alegria depois de passar 5 meses sem receber o seu salário? O seu orçamento familiar, a sua estrutura de pagar o colégio do filho, a sua feira do mês, como vai minha cabeça para um ambiente de trabalho numa condição dessa? Será que essa assistência vai ser boa como a população merece? Ou o estado psicológico daquele profissional está abalado ao ponto de prejudicar, inclusive, essa assistência? Olha, eu, inclusive, recebi informações de que há atrasos de repasses também para a maternidade Almeida Castro, viu, gente? Então, essa informação eu recebi de um médico que atua na unidade e não somente em Natal, ali por parte do governo, da Prefeitura do Natal, onde já trouxemos a notícia de paralisação a partir de amanhã dos médicos ali nos prontos socorros, mas aqui também acontece essa problemática. E sobre a maternidade Almeida Castro, que está sob intervenção há muitos anos, uma intervenção que surgiu a partir de uma ação
civil pública por parte do Conselho de Medicina quando a maternidade estava passando por muita dificuldade. Como foi que surgiu essa ação e que existe inclusive um documentário contando essa história? Como é isso, doutor Marcos? Ontem, na nossa plenária de conselheiros, lançamos oficialmente para o público interno, nosso público de médicos conselheiros, esse documentário. E mostra que em 2014 a condição de assistência materno-infantil aqui na capital do Oeste, né, na região de Mossoró e arredores, né, chegando até municípios limítrofes ali do Ceará, que vinham ter assistência aqui, estava realmente no caos total, paralisação completa. E aí houve uma intervenção federal, às custas de uma ação do Conselho de Medicina, e através dessa junta interventora, o hospital, a maternidade foi se reestruturando ao ponto de hoje oferecer assistência de qualidade no risco habitual, baixo risco, e no alto risco gestacional. Temos uma UTI materna, temos UTI neonatal com 17 leitos, área de assistência intermediária, temos residência médica, a quantidade de plantonistas em obstetrícia, em pediatria, neonatologia e em anestesia é suficiente, a quantidade de leitos é compatível com a demanda, então é um serviço muito bom de se ver. Agora, o que foi falado há pouco, né? Os profissionais que lá trabalham, em sua grande maioria, estão com seus salários também atrasados. Hoje de manhã, o Conselho já, através dessa ação, já pleiteou ao juiz que está assumindo essa ação, que tome as providências cabíveis, porque o juiz, anteriormente, que quando chegava a esse ponto de dívidas, ele fazia com que os entes devedores efetuassem o pagamento imediato. Com essa provocação que foi feita hoje, esperamos que o juiz responsável pelo caso tome a mesma providência e efetue aí o pagamento de grande parte dessa dívida para que o trabalho continue normalmente e não tenha solução de continuidade nessa assistência materno-infantil tão boa que é bem prestada aqui em Mossoró. E sobre esse documentário, como é que as pessoas podem buscar para assistir, entender melhor essa situação da maternidade, a história, na verdade, da maternidade em Almeida Castro até hoje? Há alguns meses eu estive aqui em Mossoró com o doutor Manuel visitando lá, fazendo uma fiscalização com o nosso departamento, e aí a gente constatou a alegria de comparar como era antes e como está agora, mas que algumas pessoas que lá trabalhavam não sabiam dessa ação. Então a gente pensou na possibilidade de fazer algo para que todo esse contexto de ações fossem documentados e a pessoa tivesse acesso, né? Isso não só médico, mas a população mesmo. E aí foi muito gratificante o planejamento desse documentário e tivemos a satisfação de vivenciar momentos onde uma mulher tinha parido, estava com seu bebezinho no colo, feliz da vida porque tinha sido bem assistida. E é um documentário muito interessante, muito emocionante. Quem participou daquele período todo, quando vê, se emociona. E é muito bonito ver que uma ação, por uma necessidade extrema, resulta em benefício para a população. É muito gratificante ver esse resultado. Olha, a gente tem aqui a participação do Kleberton. Ele fala sobre a situação de postos de saúde. Diz que hoje mesmo foi em postos de saúde em Mossoró, nos bairros Quixabeirinha, Ouro Negro e outros, atrás de soro fisiológico para lavagem nasal e nebulização, mas descobriu em todos que os funcionários disseram que está em falta. Como uma unidade básica funciona sem soro fisiológico? É a pergunta aqui do Kleberton. Lamentável, né? Então, assim, veja que a assistência não é coisa simples, né? A assistência à saúde requer tanto quantitativo de profissionais, né? de recursos humanos, como de materiais, medicamentos, estrutura física adequada dentro de um padrão de higiene própria. Então, muitas vezes, nas nossas fiscalizações, nos deparamos com estruturas precárias, né? Mofadas. Então, assim, há uma contraindicação de se prestar assistência em ambientes inadequados. E a falta de insumos já é alvo de várias ações do Conselho, em Natal, em Parnamirim, em outros grandes centros, onde, através desse tipo de denúncia, chega a nossa equipe fiscalizando lá e constata na prática. Gera um relatório e gera uma ação para que quem de direito possa reparar esse dano que é a ausência de materiais e medicamentos necessários para que essa assistência aconteça naturalmente.
Doutor, nesta semana, a governadora virá aqui a Mossoró, amanhã para a abertura da Expo Fruit, né? Na quinta-feira vai assinar a ordem de serviço de reforma do Tarcísio Maia. Uma parte dele deve ser transferida para o Hospital da Mulher. O Conselho deve acompanhar esse processo, que não vai ser fácil, né? Não vai ser algo comum também. É um malabarismo. Na verdade, o nosso grande hospital regional daqui, o Tarcísio Maia, o Hospital do Trauma, um hospital grande, está de muitos anos que a gente tem batido com a estrutura precária na parte elétrica, na parte hidráulica. Lá foi construído recentemente, por causa de uma ação nossa, 20 novos leitos de UTI. Aí não, essa parte nova é impecável, porque é bem recente. Mas a parte antiga, a quantidade de fios que estão soltos, assim, gerando um risco de um acidente é muito grave. Então, esses relatórios todos já gerou uma planta nova para que o hospital seja totalmente reformulado. Agora, como fazer a obra e continuar atendendo? Não há essa compatibilidade. Então, há necessidade de transferir parte do serviço para uma outra estrutura. Vai ser utilizado também o Hospital da Polícia Militar daqui de Mossoró, que é um hospital que já existe, mas com pouca demanda. E também o novo Hospital da Mulher, que ainda está numa fase ainda de pouca utilização para esse fim e que dará esse suporte. A reunião que aconteceu na segunda-feira, dia 15, o Conselho não esteve presente, eu, principalmente, que eu estava em fase de eleição, foi no dia da nossa eleição, eu não pude estar aqui em Mossoró. Mas, assim, a gente percebeu que há uma intenção de promover essa obra, fazendo com que haja remanejamentos setoriais e ele consiga fazer, é como se trocasse um pneu com a bicicleta andando. Então, é muito difícil, um malabarismo, mas tem que ser feito porque não se consegue conceber mais aquele hospital com a grandiosidade da assistência que presta a essa região toda nas condições precárias que está hoje. Isso é reconhecido pelo governo, então é por isso que existe essa obra para ser realizada agora, que vai ser iniciada agora oficialmente na quinta-feira, como você falou. Quero mandar um alô aqui para o João da UPA, também para o Niel de Sumaré e companhia. Quero mandar também para o Caio e Bento Carlos. Um alô para Bento Carlos, que fez a pergunta. A gente já contemplou a pergunta do Bento Carlos quando falou ali sobre a questão, as dificuldades e as sugestões do Conselho sobre o Mais Médicos. Dr. Marcos Jacome, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela presença. A gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição. Sempre que precisar do Conselho, é só chamar que estaremos aqui. Seja sempre bem-vindo, doutor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Uma ótima noite e até lá.